E aí, pessoas, beleza? Tudo bom com vocês? Galera, eu vou compartilhar mais uma mensagem bíblica com vocês. A mensagem de hoje é uma mensagem forte. Ela está no livro de Apocalipse, o capítulo é o 18 e o versículo 4, caso você queira ler na sua casa. Eu sei que algumas pessoas não gostam das mensagens que tem no livro do Apocalipse, porque esse livro vai falar sobre os finais dos tempos, sobre o juízo final, e nós iremos ter algumas mensagens que vai falar que tem uma besta que emerge do mar, tem um derramamento das 7 taças, que é a ira do Senhor. Mas essa é a mensagem que Deus ele colocou no meu coração. Confesso a vocês que eu relutei para gravar esse vídeo, mas quando Deus ele toca no nosso coração, quando Deus mostra uma mensagem para a gente, não tem como a gente fugir dela. Eu vou compartilhar, vou ler o texto e após a leitura do texto, nós iremos fazer algumas reflexões. E o texto vai dizer o seguinte: então ouvi outra voz do céu que dizia. Isso aqui é João, quando ele está na ilha de Patmos, ele escuta uma voz do céu e essa voz vai dizer o seguinte para João: retirem-se dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados e para que não incorram nas suas pragas. Essa mensagem, pessoas, ela é muito clara. Deus ele está dizendo para o povo dele sair, mas sair de onde? Sair da grande Babilônia, para que esse povo não participe dos pecados da Babilônia e para que esse povo também não participe ou não receba sobre si as pragas que estão preparadas para a Babilônia. Talvez você me pergunte, mas Manuelson, quem é a grande Babilônia? Quem seria a Babilônia nos dias atuais? Pessoas, simbolicamente a gente pode entender que Babilônia é toda a comunidade cristã que tem uma mensagem diferente ou em desacordo com os princípios bíblicos. E infelizmente hoje a maioria ou quase todas as comunidades cristãs têm uma mensagem completamente diferente da vontade de Deus. Eu vou fazer aqui uma comparação e a gente vai voltar um pouquinho na história, a gente vai lá para o início do primeiro século. Eu quero falar sobre Caifás, e acho que alguns de vocês já conhecem Caifás, e sobre Anás. Mas vamos, pessoas, para a história de Anás e Caifás. Anás e Caifás, eles foram líderes religiosos da época de Cristo, eram sumos sacerdotes, ou seja, quem ministrava o culto no templo, quem cuidava dos sacrifícios que eram apresentados no templo, eram justamente Anás e Caifás. A gente vai ter ali primeiro Anás, posteriormente, oficialmente, Caifás vai assumir o lugar dele, mas isso é conteúdo para um outro vídeo. O que eu quero deixar claro aqui é que os líderes religiosos da época de Cristo, ou aqueles que estavam incumbidos de guiar o povo de Israel, foi justamente esses que estavam desviados ou longe dos caminhos do Senhor, e foi justamente Anás e Caifás que arquitetou todo o plano para crucificar Jesus Cristo. Mas você talvez me pergunte assim: beleza, Manuelson, eu conheço um pouco da história, sei que Cristo foi levado em uma audiência não oficial diante de Anás, depois ele foi lá para o Sinédrio para ser julgado, e foi Caifás que de certa forma deu a sentença da crucificação dele. Mas o que isso tem a ver com a nossa realidade, com o texto que você leu de Apocalipse? Pessoas, infelizmente a liderança da igreja hoje, e não só a liderança, como alguns membros estão corrompidos e estão distantes do Senhor. Da mesma forma que Anás e Caifás, eles não conheciam ou não reconheceram Cristo, o Filho de Deus, o seu Salvador, a maioria dos líderes religiosos hoje e uma grande parte das comunidades cristãs também não reconhece a verdadeira mensagem de Deus e estão completamente com a mente deturpada em relação àquilo que Deus quer para as nossas vidas. E é por isso que eu li esse texto. O texto fala o seguinte: sai dela, povo meu. Isso aqui é uma profecia
João, ele lança uma profecia nesse livro, e a profecia era uma profecia futura, e nesse momento, pessoas, eu acredito que nós estamos no final da história, e a mensagem de Deus é para que você, como cristão, como um servo fiel, você como uma pessoa sincera, que realmente busca Deus de verdade, para que você saia da Babilônia. Como eu disse para vocês, Babilônia é toda a igreja hoje que tem uma mensagem em desacordo com os princípios bíblicos. Quando você vê um pastor ele se envolvendo no meio político, quando você vê um pastor dando prioridade à fama, ao like, dando prioridade ao dinheiro, ao que esse mundo oferece, entenda que essa igreja na qual você pertence, se você tem um líder religioso que age dessa forma, infelizmente a sua igreja hoje representa uma Babilônia. E o texto de João é bem claro: sai dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas de Deus elas não caiam sobre você. Se você realmente é uma pessoa sincera, se você realmente busca Deus com todo o seu coração, a mensagem de Deus é para você sair de Babilônia, para que você não participe do pecado de Babilônia e do que está preparado para ela. E aí, pessoas, só para a gente finalizar, eu poderia dar diversos exemplos. A gente tem aí inúmeros líderes religiosos, como eu disse, que estão vendidos ao sistema, que estão vendidos ao capital. São pessoas que buscam o lucro acima de tudo. Nós temos hoje igrejas que são montadas dessa forma para captar recursos financeiros, pessoas ou líderes que usam a fé, usa o medo e usa a ingenuidade dos seus fiéis para enriquecer. Pessoas, quando eu falo para vocês sobre Anás e Caifás como sumos sacerdotes, e eles irão perseguir Cristo, irão crucificar Jesus, é porque eles viam em Cristo uma ameaça aos privilégios que eles tinham, à influência, ao poder que eles detinham. Só para você entender, de uma forma bem simples, é como se Caifás ele fosse membro nos dias atuais do STF, do Supremo Tribunal Federal ou do Senado. Ou seja, eles tinham muita influência, eram eles, principalmente Caifás, que tomavam as decisões em relação a como a lei deveria ser interpretada. Eles decidiam as questões religiosas, só que não somente eles decidiam essas questões religiosas, mas eles decidiam também questões civis, questões criminais. E aí quando eu falo que é como se eles fossem membro do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional, é porque eles tinham o poder de legislar quando criavam essas interpretações das normas religiosas e também julgavam. Ou seja, eram pessoas que tinham uma grande influência, e aí você tem Cristo vindo na época dele para reformar todo esse sistema, para mudar a mensagem que era pregada na época, e aí Cristo começa a somar ou ter diversos seguidores, começa a ter uma influência muito grande, e Anás e Caifás, ao invés de reconhecer a mensagem de Cristo, de mudar e se arrepender, irão fazer justamente o contrário. Por inveja, por medo de perder os seus privilégios, eles irão perseguir a Cristo. Ou seja, a liderança da época de Cristo estava corrompida, assim como a liderança de hoje. Então é por isso que eu trago essa mensagem, para que você abra os seus olhos, para que você perceba que as igrejas de uma forma geral estão corrompidas, e que você se apegue não à figura do seu pastor, não à figura do seu presbítero, não à figura do seu evangelista, mas que você se apegue à mensagem de Deus e que você se apegue à verdade. A forma que eu utilizo para, de certa forma, distinguir entre aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém é se a mensagem ela está em acordo com a Bíblia ou com as Sagradas Escrituras. Se ela não estiver de acordo com as Sagradas Escrituras, essa pessoa que fala essa mensagem não é movida pelo Espírito de Deus.
E aí eu já falei para vocês ao longo dos vídeos que eu não concordo com a prática de um indivíduo ser assalariado para pregar a mensagem de Deus. Exemplo maior é Cristo. Cristo, quando veio a esse mundo, ele ofereceu a mensagem, ele ofereceu a salvação de graça. Cristo tinha o seu ofício, recebia doações, mas não recebia por pregar a mensagem. Ou seja, qualquer líder religioso, qualquer pastor hoje que recebe para pregar, que ganha um salário para compartilhar a mensagem de Deus, infelizmente é uma pessoa que não é movida pelo Espírito Santo, mas é movida pelo dinheiro, pela ganância e pelos privilégios que tem. A mensagem de Deus é essa, tá, pessoas? Para que vocês saiam e se retirem da Babilônia. E como eu falei, Babilônia é toda a igreja que tem uma mensagem em desacordo com a Bíblia. Porque se você estiver dentro da Babilônia, infelizmente, você vai receber ou vai participar dos pecados da Babilônia e vai receber sobre si a ira de Deus. Um abraço. Tem uns dias já que eu não gravo, tá, pessoas? Mas é porque eu tive um problema com o meu celular e aí eu consertei. Tive um outro problema e consertei de novo. Então, desde que eu comecei a gravar os vídeos, eu tô tendo problema com o meu celular. Antes, nunca tive nenhum problema, meus celulares nunca deram defeitos. E agora que eu tô gravando o vídeo falando da mensagem de Deus, eu tenho enfrentado esses entraves aí. Que você ore por mim, que você peça para que a proteção de Deus esteja sobre a minha vida. Eu sempre oro por vocês que assistem os meus vídeos e que vocês orem principalmente para que Deus preserve a minha vida, para que Ele me dê sabedoria. Um abraço e até o próximo vídeo.